Sejam bem-vindos ao canal Raízes de Fé. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer um trecho da pregação do pastor Luciano Subirá, onde ele traz como tema a liderança do Espírito. Perdi uma carteira, não consegui achá-la de jeito nenhum. E começou a me dar um desespero, eu revirei a casa, pedi para minha esposa me ajudar, tinha que fazer uma viagem, sem a carteira não ia rolar. E a minha esposa falou assim, essa carteira não tá aqui. Eu falei, olha, eu tava suspeitando, mas vindo de uma expert que nem você, eu não sei, aqui em São Paulo, lá no sul, quando a gente não acha as coisas, a gente chama a esposa da gente, porque elas têm superpoderes. Não é sério, às vezes eu falo, Kelly, onde é que tá a tesoura? Segunda gaveta, escrivania. Eu abro, não tá. Ela diz, olha direito. Eu, não tá. Fecha. Quando ela vem, abre, pum, aparece a tesoura. Aí chamei minha esposa, ela revirou a casa comigo de alto a baixo que era no sobrado. Ela olhou pra mim e falou, a carteira não tá aqui. Eu falei, onde? Eu fui na igreja. Certeza que eu lembro de ter pego a carteira pra sair. Fui na igreja, procurei banco onde sentei, gabinete, nada. Falei, onde fomos depois? Jantar na casa do fulano de tal. Acordei o irmão, falei, desculpe te acordar tão cedo. Eu tô desesperado, tentando achar minha carteira, porque sem ela não viaja. Eu acho que eu esqueci ontem. Reviramos a casa dele, nada. Quando saiu o desespero foi aumentando, porque eu vi que ia perder a viagem. E eu falei, Deus, por favor, me mostra onde tá essa carteira, me mostra. Mas me mostra, era assim, na melhor das hipóteses na minha cabeça, me dá uma ideia, me faz lembrar. E quando eu tô orando, me mostra. Eu tive uma visão, coisa que não costumo experimentar. Foi como se passasse uma tela de cinema, assim, na minha frente. Um filme estrelando eu mesmo. Como era o filme? Eu morava numa casa que ela era mais alta que o nível da rua e tinha uma escada que descia meio em S, assim, até a entrada da casa. Eu tinha parado o carro na entrada de pedestre, porque a garagem era pelo fundo, mas tinha chovido muito à tarde. Uma chuva que eu nunca vi, nem antes nem depois. Morei 9 anos naquela cidade, nunca tinha visto uma chuva como aquela. E chegou a hora de ir para a igreja, eu tô olhando pro carro que eu deixei lá na garagem e pensando como é que eu vou pular essa enxurrada. Então eu tô no alto da escada calculando quanto que eu tenho que correr para pular. E é como se a tomada da filmagem pegasse de baixo para cima. Eu tava vendo a roupa que eu tava usando quando fui pro culto, era uma noite muito fria, típica lá do sul, então eu tava com sobretudo. E a carteira que eu usava na época não era dessas carteiras de bolso como hoje. A gente chamava de capanga, era um negócio, a carteira de couro grande, da época em que o finado talão de cheque a gente guardava ele aberto, pra vocês terem ideia do tamanho dela. Enorme. E eu vi na visão aonde estava a carteira, eu coloquei no bolso externo do sobretudo. E eu percebi que na hora que eu estou calculando o que eu tenho que correr, e realmente descorrendo o pique, eu percebi que a hora que eu dei o pulo e fiz um movimento com a perna direita, ela bateu por dentro do sobretudo, e ela cuspiu, ejetou a carteira para o lado de fora. Na hora que ejetou, foi como se o filme desse um zoom na carteira saindo, e ela em câmera lenta. Para quem é da época do videocassete, quando entrava o slow motion, o som mudava, lembra? Porque mudava toda a alteração do... E eu vejo aquele carteirão na minha cabeça. Na visão não tem som, mas na minha cabeça, na hora de contar, eu imagino. Eu vejo aquele carteirão em câmera lenta virando e caindo. Quando ele tá assim, no meio do caminho, a visão sumiu. O que eu deduzi? Falei, tá na calçada lá em frente de casa. Morava numa rua pouco movimentada. Voltei correndo para casa, olhei a calçada toda, nada. Onde tá essa carteira? Nada. Pensei, algum vizinho achou, jogou para dentro. Olhei o quintal, nada. Caixa de correio, nada. Aí me deu um desespero dobrado. Não era mais só perder a viagem. Falei, Deus, eu nunca tenho uma visão. Agora que pareceu que eu tive uma, não deu em nada. Mas aí eu lembrei que na visão, alguém deu pause e desligou antes de terminar, quando a carteira estava no ar. Eu falei para Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu quero ver o fim da visão. E gente, voltou no pause, a carteira lá no alto. E alguém soltou o play com a câmera lenta de novo. E eu vi ela caindo. E dessa vez eu vi onde ela caiu. Dentro d'água, na enxurrada. Só quando ela entra na enxurrada, volta à velocidade normal e ela sai em disparada, levada pela água. O Espírito Santo falou comigo, acha o primeiro bueiro. A carteira é grande, ela está enroscada, ela não passou. Eu achei o primeiro bueiro, comecei a tirar galho de árvore, folha, tinha sido uma chuva forte. A carteira estava lá enroscada, eu achei o máximo. Na verdade, não achei só o máximo, eu fiquei quase metido. Ficava dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu fiquei empolgado com aquele negócio. Uns 3 meses e meio depois, foi menos de 4. Início do ano seguinte, janeiro de 2001, eu estava ministrando no Canadá. E depois de um culto abençoado, tivemos um mover gostoso do Espírito Santo. O assunto, à mesa, na hora do almoço, era o mover e a liderança do Espírito Santo. Um conta uma experiência, outro conta outra. Naquele ambiente, todo mundo abrindo. Falei, gente, me aconteceu um pouquinho tempo agora, recente. Tá fresquinha essa. E contei a experiência da carteira, mas assim, com toda a dramatização possível, riqueza de detalhe. Eu lembro que todo mundo ficou assim, uau! E aquele uau pra mim era, a sua ganhou da de todos nós. E quando eu tava achando que eu era o campeão, o pastor que tinha me convidado, pastor em uma igreja canadense, para um brasileiro, ele disse, foi boa. Ao jeito que ele falou foi boa, eu falei, tô pressentindo que vem um mas. Ele falou, mas já viu uma melhor. Eu falei, não acredito que você vai querer ganhar de mim. Ele falou, na verdade, não vou ganhar nada. Ele falou, só fui a testemunha. Aí ele me pergunta, você conheceu fulano de tal? Falou o nome de um pastor que foi da vanguarda do avivamento aqui no Brasil.
Falei, conheci o velhinho, encontrei ele em muitos eventos por aí, aeroporto, rodoviária, igrejas. Ele falou, pois é, ele foi um instrumento de Deus para trazer o avivamento não só para minha família, né, mas para nossa igreja. E ele falou, um dia encontrei ele, já morava no Canadá. Falei, pastor, o senhor roda o mundo todo. Quando estiver no Canadá, me procure, me avise, dê um cartão para ele. Ele falou para mim, honestamente, mais por educação do que imaginando que fosse acontecer depressa. 3 meses depois ele me liga e diz que estou no Canadá, vou estar pregando perto da sua igreja, se você puder estar conosco, domingo de manhã em tal lugar. Ele falou, foi pro culto, foi uma bênção, o homem era muito usado por Deus. E depois fomos almoçar. Ele falou, se você conheceu o velhinho, sabe que ele era uma máquina de testemunho, que ele vivia o sobrenatural o tempo todo. E ele está falando das coisas de Deus, ninguém quer levantar, o tempo está passando. De repente ele olha para os irmãos que o tinham trazido de Toronto e iam levá-lo de volta, 1 hora de distância, onde ele tinha um culto à noite. Falou, eu não vou segurar vocês a tarde toda porque eu estou sem pressa. Dá um endereço para ele. Aí virou para esse meu amigo e falou, você já morou em Toronto, não morou? Sim. Pega o endereço, você me leva para a igreja? Combinado, pastor. Ele falou, Luciano, o culto era 6, era 1 hora de viagem, saía às 4, 5 horas eu já estava em Toronto, com 1 hora de antecedência. Naquela época não tinha GPS. Ele disse, peguei mais ou menos a coordenada, fui na direção, não achei. Perguntei, me mandaram no lugar, não era. Perguntei de novo, me mandaram em outro lugar, não era. Perguntei de novo, mandaram em outro lugar, não era. Mandaram em outro lugar, não era. Ele falou, daqui a pouco eu não só não tinha achado a igreja, como eu já não sabia nem mais aonde eu estava, o que dizer para onde eu devia ir. Ele disse, nós fomos tentando, mas deu 6 horas, que era o início do culto. Ele falou, a gente estava perdido, não sabia para onde ir nem como achar a igreja. Ele falou, o pastorzão, o velhinho, falou para mim, para o carro, encosta. Ele falou, enquanto eu estava esperando uma bronca da velha, no estilo da velha guarda, aquele homem fez uma oração simples, disse, Deus, o Senhor não me trouxe a esse país para eu ficar perdido. O Senhor já me mostrou o que quer fazer no culto. O único que não me quer lá é o Satanás. Então ele disse, Espírito Santo, nós não temos mais tempo para ficar tentando. Então eu estou recorrendo diretamente ao Senhor. O Senhor conhece a cidade melhor do que o homem que a planejou. Me guia até lá agora. E quando ele termina de orar, vira para o meu amigo e fala, liga o carro. Ele ligou, segue reto, vira para a direita, para a esquerda. Eu falei, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O homem alemão falava bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. E diz, nós andamos um pouco mais de 10 minutos, menos de 15. Paramos na frente de um prédio, sem placa nem movimento. E ele me disse, pode descer e perguntar, que é aqui que eu vou pregar. Meu amigo falou, vou descer e perguntar onde é o endereço, porque esse velho está surtado. Eu falei assim, nunca vi uma coisa dessa. Ele falou, quando eu volto pro carro, minhas pernas estão trêmulas. Nós estávamos na frente da igreja que ele ia pregar. Meu amigo disse, descobri depois que a placa e o movimento era toda por trás. Mas o endereço teria nos levado ali na frente. Numa época que não existia GPS. Aliás, isso dá um novo sentido à palavra GPS. Guiado pelo Espírito. Agora, tem que forçar a entrada do S aí. Amém, glória a Deus. Você percebe a importância de ser dirigido pelo Espírito Santo? O pastor Luciano é muito usado por Deus. Dá pra ver nesse testemunho poderoso que ele trouxe para nós. Vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário se esse vídeo falou com você. Ou comente um testemunho que você já teve com o Espírito Santo para edificar a vida dos irmãos. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.